Glória a Deus. Salve a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Mais forte para ele, igreja, pode assentar. Glória a Deus. Quantos estão bem, estão felizes? Depois de uma reflexão, uma meditação, é para nós estarmos bem. Amém, igreja? Concentrar, meditar, se aproximar de Deus, se afastar dos problemas do dia a dia, levar a mente a Cristo. Amém, amados? Tem uma poderosa palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Quem quer ouvir a poderosa palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a princípio o versículo de número 25. Está lá no Novo Testamento, Mateus, a seguir, João, Atos dos Apóstolos. Quem achou, dá glória a Deus. 5:25. Lucas, João, eu estou chegando lá também, eu estou procurando. Atos, capítulo 5, versículo 25. Estou chegando lá agora, cheguei do primeiro. Glória a Deus. A Angelita já achou aí, né? Quem achou? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga me ajuda. Todo mundo achou. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 25. Está escrito assim: Então chegou alguém e disse: Vede, os homens que colocaste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao Sindério. E o sumo sacerdote interrogou: Não vos demos ordens expressas que não ensinasse nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Que quereis nos culpar pelo sangue desse homem? Versículo 34. Levantando-se, porém, no Sindério, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todos o povo, mandou que por um momento levasse para fora os apóstolos. Então lhe disse: Israelitas, tenham cuidado a respeito dos que haveis de fazer a esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito atrás de si. Mas também este morreu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Por isso vos digo: deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela. Para que não aconteça, sede também achado lutando contra Deus. E concederam com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos, bateram e mandaram que não falassem no nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do Sindério, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e na casa não paravam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Oh, que coisa, amados!
Os apóstolos, eles se alegravam. Saíram dali sorrindo depois de apanhar, de ser chicoteado. Saíram dali alegre, porque acharam digno de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Que coisa, hein? Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, aqui estou eu, Senhor. Aqui está a tua igreja, Pai, teus filhos, tuas filhas, teus servos, tuas servas, Pai. Eis-me aqui a minha vida, Senhor. Meus lábios, minha língua, meu coração, minha alma, meus pés, minhas mãos. Meu corpo como casa do Senhor, como templo do Senhor. Então usa o teu templo, Senhor. Então usa a tua casa, o teu vaso, o teu instrumento, para falar com a tua igreja, para falar com os teus filhos e também com os teus servos e servas nessa noite. Não aquilo que o Hélito queira falar, mas aquilo que o Espírito Santo tem preparado para falar para cada um de nós, em nome de Jesus. Aplauda a palavra de Deus, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem de vocês se alegra no sofrimento? Quem de nós se alegra no sofrimento por falar de Jesus? Se você falar de Jesus para alguém e alguém te der um tapa. Se você falar de Jesus para alguém e alguém te chamar de doido, de fanático, de crentão, tá maluco, tá doido, isso não existe. Para cair para dentro de você e lhe bater, e lhe prender, e lhe espancar, você se alegraria com isso? Sentindo dor, machucado, mal falado, você se alegraria com isso? Os apóstolos estavam tudo alegres, irmão, porque estavam presos, porque foram açoitados, chicotados, mas eles estavam alegres porque fizeram isso, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, e eles se acharam dignos de apanhar pelo nome de Jesus, de sofrer, de padecer. Mas muitos de nós hoje, quando sofremos alguma afronta pelo nome de Jesus, logo nos entristecemos, logo queremos vingança. Mas eles não. Eles queriam mostrar ainda mais Jesus para o povo. Eles queriam ainda mais pregar o quê? A palavra de Deus, demonstrar os sinais, o poder do Senhor. Aqui é o final da palavra. Eu não vou começar assim. Você sabe o significado de servo? Vocês sabem o significado de filhos? Aqui tem servos, aqui tem filhos. No dicionário, servo quer dizer aquele que serve. Na Bíblia também. Servo é aquele que serve ao seu Senhor, que serve ao seu patrão. Servo é alguém que é subordinado a um outro alguém. E o servo, ele obedece. O servo faz tudo que lhe é ordenado, tudo que lhe é pedido, tudo que lhe é imposto, o servo faz, ele faz. Tudo que é imposto a um servo fazer, ele faz. Um exemplo, Nandinho trabalha na zona rural, e ele está ali como servo, e o patrão pede, vai limpar o cacau, ele vai limpar o cacau. Vai tirar o cacau, ele vai tirar o cacau. Vai limpar as galhas do cacau, ele vai limpar as galhas do cacau. Que pede para ele fazer, ele vai estar o quê? Fazendo, servindo. Mas se ele fica bruto e diz que não vai fazer, ele está sendo servo? Ele está sendo o quê? Rebelde. Ele está sendo o quê? Falso. Ele está sendo o quê? Judas, traíra. Porque o servo, ele serve. O servo de verdade, ele o quê? Obedece. Nós temos sido servo. Você tem sido servo do Senhor Jesus? Quem é crente aqui? Quem ainda não é cristão aqui? Não tenha vergonha, amados. E na tua vida, tu tem sido servo? Ou tu tem sido rebelde? E o servo faz tudo aquilo que lhe é imposto fazer. O povo de Deus estava escravo lá no Egito, sendo servo do Egito, não por vontade, mas por obrigação. E eles faziam tudo, se não fizesse, fazia debaixo de chicote, mas tinha que fazer. Deus libertou o povo e o povo sentiu saudade de ser escravo. O servo, ele precisa o quê? Servir. A Bíblia diz que aquele
que no reino de Deus serve se tornará o maior. Aquele que no reino de Deus se dedica a servir se tornará o maior. Você vai chegar, você vai entender onde eu quero chegar. Só que tem um porém, irmão. O servo, ele pode ser bom como for, ele pode servir como for, ele não herda os bens do seu senhor. O servo, ele não herda o quê? Os bens do seu senhor. Ele trabalha lá na zona rural para o patrão dele. Mas se o patrão dele vier falecer, quem vai herdar os bens? Vai ser o servo? Não. Vai ser quem? O servo pode servir e vai agradar quem? Ao Senhor. Você pode servir e vai agradar quem? A Deus. Mas o servo não herda o quê? Os bens. E quem herda os bens? O filho. Quem é filho aqui? Deus o livre. Se o seu pai falecer, você tem o direito de herdar o quê? Os bens. O filho tem o direito de herdar os bens. Mas nem todo filho é servo. Nem todo filho é o quê? Assim como tem um servo rebelde, tem um filho também o quê? Que não obedece nem respeita seu pai, nem respeita a sua mãe. E se o pai, que esse filho tem direito de herdar, mas se o pai não quiser deixar para ele, quiser deixar só para outro filho que obedece, o pai está errado? Então, não basta apenas ser servo, e também não basta apenas ser filho, tem que ser o quê? Filho, servo. Temos que ser o quê? Filho, servo. Porque o filho, servo, ele vai obedecer e herdar. Ele vai obedecer e herdar a herança. O filho, servo. O filho que não é servo, ele não vai herdar nada. O filho que é servo não vai alcançar nada. Temos que ser filhos, servo. Filhos, servos de quem? De Deus. Filhos, servo de quem? De Jesus. Filhos, servo de quem? Do Espírito Santo. Se você trabalha lá onde você trabalha, você está sendo servo, mas você é filho de Deus, você vai fazer o quê? Você vai servir ali, mas você está fazendo a vontade de quem? Do seu pai. E como filho do seu pai, que é Deus, você vai herdar os bens de quem? De Deus. Então, aonde nós estivermos nessa terra, temos que fazer o papel de filho de Deus. Mas filho servo, não apenas filho, mas filho servo. Porque tem filhos que não é servo, é rebelde, não aguenta pressão, não aguenta que seja nada imposto a ele, se torna rebelde, desobediente, afronta, não quer obedecer, mas se levanta, não pensa nas consequências, veio na mente, levanta e age contra a vontade de quem? De Deus, do Pai. Você está servindo a um Senhor na terra, mas você tem que fazer a vontade de quem? Do Pai. E você acaba desobedecendo a quem? Ao Pai, por não fazer aquilo que te foi imposto. José, filho de Jacó, neto de Abraão, herdeiro da promessa, obedecia a seu pai Jacó? Obedecia. Era o filho que? Amado de seu pai. O pai amava a todos, mas tinha um carinho especial por Jacó. Por José. Não é Jacó, é José. José, filho de Jacó, neto de quem? De Abraão. E José obedecia em tudo o seu pai e servia a seus irmãos. Só que um dia os seus irmãos foi pastorear longe as ovelhas, e José ficou com seu pai, e eles demoraram de voltar. E Jacó disse: José, vai levar o alimento para os seus irmãos, vai levar comida para eles, vai. E José partiu em missão para levar alimentos para quem? Os seus irmãos. Os irmãos dele pegaram José, jogaram dentro de uma caverna, dentro de uma cisterna, depois tiraram e venderam a senhores. E aquele senhor fez José o quê? De escravo. Chegando no Egito, negociaram José, venderam José para Potifar.
E José ficou como um escravo e servo naquela casa. Mas José foi desobediente? Nós sabemos. José foi um servo o quê? Obediente. Em tudo José obedeceu. Porque era o quê? Filho de quem? De Deus. E aonde José estava ali na obediência a Deus e ao seu Senhor, aquele lugar o quê? Prosperou. Mas José passou a sofrer naquele lugar. Mas ele não parou de ser servo e de ser filho. E José agora foi acusado injustamente de ter abusado da mulher do seu senhor. Injustamente, porque foi mentira, foi uma armação da mulher. Ele acabou sendo o quê? Preso. Na cadeia, o que foi que José fez? Serviu. E a cadeia o quê? Prosperou. Até a cadeia era tudo sujo. José limpou tudo, cuidou de tudo. E ali o quê? Prosperou. E José passou sua jornada servindo. E lá na frente, alguém lembrou de José. E José já estava lá no faraó, se tornou governador. Olha o que a pessoa obediente a Deus, olha o que um filho obediente a Deus pode alcançar. Pode passar de níveis rasos para níveis o quê? Altos, profundos. E passe-se o tempo e chega Jesus. Jesus, quando estava ali no Rio Jordão sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. E de dentro de uma nuvem sai uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem minha alma o quê? Se agrada, se compraz. Jesus, filho de quem? De Deus. E Jesus se tornou o quê? Servo. Jesus passou a servir o quê? A todos ao seu redor. Jesus passou a servir a todos em seu redor. Mas Jesus era filho de quem? Um filho servo. Um filho servo, obediente. Herdeiro de quê? Das promessas. Herdeiro de quê? Dos bens. E Jesus, ele agora chama discípulos para o seguir. E os discípulos agora se tornam servos de quem? De Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, a palavra de Deus? O que o Espírito Santo está falando para você? E os discípulos se tornam servos de Jesus. Largam tudo para seguir Jesus. Larga a pescaria, larga peixe, larga tudo para seguir a quem? A Jesus. E agora começa a obedecer a voz de quem? De Jesus. Se torna obediente a Jesus. E Jesus obediente a quem? Ao Pai. O que Jesus estava fazendo com o discípulo foi porque o Pai tinha mandado ele fazer. Porque o Pai tinha ordenado que ele fizesse discípulos, que ensinasse tudo sobre o reino. Mas como sabemos, Jesus ele acabou morrendo, partindo. E ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. E até o dia de hoje ele se encontra onde? No céu. Mas o que Jesus está fazendo no céu? Esperando o dia, esperando o grande dia, o grande dia do juízo, o grande dia do arrebatamento, o grande dia da prestação de conta, onde os filhos servos serão salvos, aonde os filhos servos alcançarão a graça e a misericórdia, mas os filhos rebeldes, os servos que não obedecem, vão perecer, vão sofrer. Você hoje talvez ainda nem conhece Jesus, ainda nem confessou como o Senhor e Salvador da sua alma. Você já está ouvindo nesta noite que você precisa ser um filho servo. Você precisa servir a quem? A Jesus. Você precisa ser obediente a quem? A Jesus. Você precisa parar de obedecer o mundo, de fazer a vontade do mundo. Porque se você for servo do mundo, se você for filho do mundo, você vai herdar o que o mundo oferece. E o que o mundo oferece, muitos deles nem sabem, mas é o inferno. Mas é a condenação eterna. Não seja servo filho do mundo. Não seja filho servo do mundo, mas seja filho servo de Jesus. Seja filho servo do Deus vivo. Não escolha servir ao mundo, escolha servir ao Deus Todo-Poderoso.
Escolha ser filho servo de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém, igreja? Então Jesus ressuscita no terceiro dia. Fica um tempo na terra e é levado aos céus. Mas ele disse agora aos seus filhos servos, aos seus discípulos, que esperasse até que do alto fosse revestido de quê? De poder. E eles esperaram e foram revestidos de quê? De poder. Quando em Pentecostes desceu o Espírito Santo de Deus sobre eles, e encheram do Espírito Santo, e ficaram alegres, e pregaram a palavra de Deus, e ganharam muitas almas no reino de Deus. Só que aqueles discípulos que eram filhos servos herdaram o poder de Deus, herdaram o poder de Jesus. O que Jesus fazia quando estava na terra servindo, quando Jesus chegava no lugar que tinha enfermos, pessoas doentes, Jesus curava. Onde tinha pessoas demoniadas, Jesus expulsava os demônios, libertava. Onde foi necessário ressuscitar mortos, Jesus ressuscitou mortos. Isso é poder de Deus, que só quem herda é os filhos servos. Os filhos servos herdam o poder da cura, ou não herda? Se Jesus tinha o poder, e ele operava o poder, ele curava, fazia maravilhas, milagres acontecer. Jesus chegou a trazer do céu, a trazer da morte, em um momento de oração. Ele chegou a trazer Elias. Foi Elias e quem mais? Quem foram os outros dois? Que ele estava orando, e Pedro e João estavam ali. Elias, Moisés, teve um outro? Foi três ou foi dois? Jesus chegou a trazer esses homens para perto dele ali. E Pedro e João, Tiago, quando viram, ficaram pasmos. E Jesus começou a faxear naquele monte ali, naquele lugar. O corpo de Jesus ficou em luz, iluminado. Esse poder estava com quem? Com Jesus. Mas aqueles discípulos que eram filhos servos herdaram o mesmo poder. E por que nós hoje, você pode achar que não tem? Nós somos discípulos, irmão. Nós temos direito também a essa promessa. Se formos filhos servos. Muitas vezes ainda não herdamos, porque ainda não estamos sendo filhos servos. Muitas vezes não estamos flutuando nesse poder, operando nesse poder, porque talvez estamos sendo desobedientes ao Senhor. Precisamos ser filhos servos. Os discípulos eram, e eles foram cheios ali, receberam o poder, receberam uma parte da herança espiritual, porque a outra parte vai receber naquele grande dia do arrebatamento, naquele grande dia do juízo, que é a vida eterna, é vida em abundância. Quem quer herdar naquele dia? Então comece a ser filho servo. Então comece a ser filho servo. Comece a obedecer, comece a praticar. O filho servo, ele não fica olhando para defeitos dos seus irmãos, ele não fica olhando para problemas dos seus irmãos, ele fica olhando para o seu Senhor, porque ele sabe que ele é herdeiro do seu Senhor, e que o seu Senhor pode mudar a vida dele, e o que está nele é poderoso para operar todas as coisas. Então Pedro, imediatamente, ele começa agora a experimentar uma parte da herança. Ele começa agora a experimentar uma parte desse poder que ele recebeu, pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele ganhou mais de 5.000 almas com uma pregação, falando do testemunho de Jesus. Nós temos que falar da vida de Jesus, irmãos. Nós temos que falar do ministério de Jesus, irmãos. Nós temos que anunciar o ministério de Jesus completo. O que nós temos que falar, que pregar, é o ministério de Jesus. O que ele pregou, o que ele ensinou, o que ele operava. Jesus pregou vida eterna. Jesus pregou arrebatamento. Jesus pregou ressurreição. Mas Jesus operou milagres e operou maravilhas, sinais e prodígios sobrenaturais. Acreditem se quiser. Jesus andou sobre as águas. Jesus flutuou até os céus.
Acredite se quiser, nós temos que pregar. Ele morreu, mas reviveu, ressuscitou, está vivo. E Pedro e João, sabendo que ele herdaram essa parte da promessa, do poder de curar, o poder curador, eles experimentaram. Aí diz a Bíblia que, agora eu estou entrando na palavra. Aí diz a Bíblia que Pedro e João, por volta de 3 horas da tarde, estavam indo ao templo chamado Formosa, para o quê? Para orar, para conversar com o Pai, para falar com Deus. Só que na porta daquele templo havia uma pessoa o quê? Enferma, como nós sabemos. Um homem que praticamente mais de 40 anos estava o quê? Coxo, aleijado, sem poder andar, paralisado. Aí Pedro e João ia passando, ele pediram o quê? Me dá uma esmola, me ajuda com a moedinha, me ajuda com um dinheirinho. Aí Pedro fitou os olhos nele e disse: não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, o que é que ele tinha? O que ele herdou de quem? De Jesus. O que ele herdou de quem? Do seu Senhor. O que ele herdou de quem? Do seu Pai, do seu Mestre. Ele herdou o poder curador, o poder de curar. E ao ver aquele enfermo na porta do templo, ele usou aquilo que do céu ele recebeu, aquilo que de Deus ele recebeu. E ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o coxo assustou assim e não teve força para levantar. Ele foi lá, pegou na mão do coxo e puxou. E aquele homem saltou, levantou e andou. Não só levantou e andou, mas como começou a pular e a gritar de felicidade, porque o enfermo foi curado. Porque o enfermo foi curado. Talvez tenha alguém enfermo perto de você, perto de mim. Talvez alguém precisando de um abraço perto de você, perto de mim. Talvez alguém precisando de uma palavra perto de você, perto de mim. Talvez alguém precisando que eu ou você determine a cura na vida dela. Talvez tenha alguém perto de mim ou de você precisando que nós determinamos a libertação na vida dela, expulsamos o demônio da casa dela, da família dela. Talvez alguém perto de nós necessitamos, e nós até sabemos, mas não usamos aquilo que nos deu, não usamos a herança que recebemos do Senhor Jesus, não usamos a herança do poder de Deus. Talvez ficamos intimidados, talvez não acreditamos que está conosco, que está em nós, que podemos levantar nossa voz e determinar: diabo, sai da vida dela, enfermidade, sai da vida dele. Eu vou abraçar ela agora, e o mal vai cair por terra, e dar aquele abraço e o mal cai por terra. Vou dar uma palavra de Deus para ela, e a história vai mudar, porque nós não estamos usando a herança que nós recebemos do nosso Senhor, porque nós não estamos usando o poder que recebemos do nosso Senhor, porque estamos sendo incrédulos a essas coisas. Se faz parte do ministério de Jesus Cristo, e só que ele morreu e deixou herança para os filhos servo, porque nós não usamos da herança. Será que fosse a herança fosse milhões de reais, de euros, bilhões de dinheiro, será que nós estaríamos usando o dinheiro para comprar a melhor casa, a melhor veste, o melhor carro, a melhor fazenda, a melhor piscina, até elevador tínhamos dentro de casa, subindo, descendo, tudo automático, não tem nem trabalho, só fazer assim, as coisas acontecer? Talvez se a herança fosse dinheiro, estávamos alegres, sorrindo, gritando, pulando, sambando, nos divertindo. Talvez se a herança fosse dinheiro, estávamos fazendo uso. Mas a herança que ele deixou é muito mais que dinheiro.
é muito mais que dinheiro, irmão. É vida eterna, é poder, irmão. É sobrenatural, é loucura para o mundo. Mas vida para aqueles que crê. Mas esperança para os que crê. Use o poder que está sobre você. Use a autoridade que está sobre vós. Faça que nem Pedro e João, que ao ver o enfermo pedindo ajuda, o enfermo o quê? Tem situação, irmão, que a pessoa vai pedir o quê? Ajuda. Sempre a pessoa vai pedir o quê? Ajuda. Alguém vai te pedir ajuda, até mesmo com um olhar. Tem pessoas que pedem ajuda sem falar. Tem pessoa que está em situação de sofrimento, que pede ajuda sem falar, tem vergonha de pedir ajuda, mas com um olhar, mas com uma atitude, eu e você percebe que ela está pedindo o quê? Aquele homem pediu ajuda porque queria dinheiro, queria esmola, mas Pedro viu que a ajuda que ele precisava era ser curado, se levantar de pedir esmola, parar de ser mendigo. Talvez alguém venha te pedir uma ajuda em um sentido, mas a ajuda que ela precisa é outra. E se você for um filho servo, o Espírito de Deus vai te mostrar realmente o que ela precisa. Se é aquilo que ela te pediu, ou se é aquilo que tu tem para dar para ela. Muitas vezes você não vai ter para dar para a pessoa aquilo que ela te pede. O mendigo pediu esmola, dinheiro, mas Pedro não tinha dinheiro para dar, muito menos ouro e prata, mas tinha o poder para curar. Então dê o que tu tem, ajude com o que tu tem. Ajude com aquilo que Deus já te deu. Mas para isso tem que ter o quê? Fé. Tem que ter fé que herdou essa herança do Pai. Tem que ter fé que vai acontecer. Tem que ter fé que a história vai o quê? Vai mudar. Pedro e João operou esse milagre que foi o quê? A coisa mais linda, mais maravilhosa, mais bela. E o povo foi impactado. Só que os perseguidores também ficaram incomodados. Começaram a ter inveja de Pedro e João. E se levantou contra Pedro e João. E achou que aquele milagre era falso. E achou que Pedro e João não tinham curado. E achou que aquilo era uma encenação, uma armação. E se levantou contra os homens de Deus. E foram e procuraram o homem que tinha sido curado. Ele disse: sou eu mesmo, eu nasci assim, eu era assim, mas agora estou curado, eu estou de pé. E pulava, e ainda pregou para os fariseus: estou curado, não vês? Incrédulos, não vês? Estou curado, eu estou pulando, eu andava pedindo esmola, vocês me viram. Só que os perseguidores ficaram com medo, porque Jesus operava esses milagres, Jesus operava essas maravilhas, e eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus. Só que agora os filhos servos de Jesus começam a fazer os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. Jesus morreu, ressuscitou, mas o poder continuou. O poder ficou. E aqueles que acreditavam começou a operar maravilhas. Os filhos servos começou a operar maravilhas, sinais. E pegaram os apóstolos e prenderam. Prenderam quem? Prenderam os apóstolos. Por causa de uma boa causa, uma boa ação, por causa de um milagre. Prenderam. Às vezes você vai sofrer por causa de uma boa ação. Às vezes você vai sofrer por falar de Jesus. Às vezes você vai sofrer por operar algum milagre na vida de alguém. Às vezes você vai sofrer por ajudar alguém. Mas você vai parar? Você vai parar? Porque você fez o bem e a consequência foi negativa para você. Você vai parar de fazer o bem? De fazer o que é certo, o que é justo e agradável a Deus? Você vai parar? Quantos de vocês já fizeram o bem a alguém e depois foi recompensado com coisas negativas e pensou em parar de fazer o bem, de fazer o que é certo? Não pare, continua, não pare. Só que eles foram soltos. Só que agora o negócio ficou estreito, irmão. Porque Pedro agora, onde passava andando,
nas ruas. Tinha pessoas epiléticas, tinha pessoas enfermas, coxo, aleijado, mudo, surdo. Só que o Pedro, ele passava e a sombra dele, ó, ia tocando nas pessoas, ó. A sombra dele, a minha sombra aí, ó. A sombra de Pedro ia tocando nas pessoas. E as pessoas iam levantando. As pessoas iam levantando, o cego enxergando, o mudo ia falando, o surdo ia ouvindo. E bombardeio de milagre começou a acontecer. E o poder de Deus agora está sobre a sombra de um homem, de um apóstolo, seguidor de Jesus Cristo, de um discípulo de Jesus Cristo, de um filho servo do Senhor Jesus. A sombra de Pedro agora começa a operar o quê? Milagres. Milagres. Jesus morreu, mas os milagres não parou de acontecer. Está acontecendo agora sobre a vida de Pedro, sobre a sombra de Pedro. Quando os fariseus, quando os saduceus ficaram sabendo que a sombra de Pedro estava curando pessoas enfermas de toda parte da terra, que era levada ali aos apóstolos, eles se enfureceram, irmãos. Se enfureceram. E agora começou a caça aos apóstolos. Agora os perseguidores começaram a caçar os apóstolos. E pegaram os apóstolos e fizeram o quê? Prenderam. Colocaram aonde? Na prisão. Ó, pau, chicotada, espancaram os apóstolos, porrada neles. Esses pregadores de Jesus Cristo, esses que andam pregando em nome de Jesus, tomem porrada, chicotada. E os apóstolos apoiando e tudo alegre. Eu estou operando milagre no nome do meu Senhor. Eu estou operando milagre no nome de Jesus. Toma pancada, eles sorrindo ali, ó. Eu estou operando aquilo que eu recebi do meu Senhor. Eu estou operando no meio das promessas que eu recebi do meu Senhor. Eu estou apoiando, mas vale a pena. Vale a pena. Depois que eu curei aquele enfermo na frente do templo, eu ganhei 5.000 almas para Jesus. Vale a pena. Vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena pregar o nome de Jesus. Porque eu libertei no nome de Jesus almas que estavam presas, almas que estavam perdidas, sem esperança, doente, aflita, arrebentada. Eu levei a palavra de Deus e usei o poder. Eles foram curados, sarados, se converteram ao Senhor Jesus. Alcançaram salvação, alcançaram libertação, alcançaram cura através de um milagre. 5.000 almas se converteu, mas os lombos do apóstolo estavam cortados, estava machucado, estava ferido, mas ele não estava nem aí. Estavam alegres, querendo mais e mais anunciar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. E prenderam os apóstolos, e agora se reuniram o Sindério. E agora vamos julgar eles agora. Só que quando foi à noite, um anjo chegou e disse: saiam e vá pregar o testemunho de Jesus de forma completa. O anjo deu a ordem que ele saísse o quê? E fosse pregar o testemunho de quem? De forma o quê? Palavra e poder, salvação e milagres. E eles saíram e foram para o templo fazer o quê? Todo arrebentado. Só que antes disso, eles tinham sido proibidos de pregar no nome de quem? Proibiram eles daquela cidade de pregar, de falar alguma coisa no nome de quem? De pregar que Jesus ressuscitou, de pregar que Jesus está vivo, de pregar que Jesus tem a vida eterna, de pregar que Jesus é o Messias, o Salvador de todos. Foram proibidos. Só que estava preso. O anjo libertou ele da prisão, não quebrou um cadeado. De manhã, vai lá buscar ele para nós julgar eles. Quando chegaram lá, a cadeia estava fechadinha, normal, mas não tinha nenhum apóstolo dentro. Como foi que saiu? Ficaram doidos. Como foi que saiu que os cadeados estão aqui, está tudo trancado, tudo fechado? Como foi que esses homens saíram daqui? Aí alguém disse assim: ó, eles estão lá no templo pregando. Vai buscar. Aí foram, pegaram os apóstolos e trouxeram. Só que não trouxeram com violência não, chutando, batendo, com chicotada, com pau nas costas, vara não. Trouxeram com alegria. Com alegria não, com ira no coração, mas trouxeram sem espancar, sem violência. Trouxeram, botou eles aqui no meio do Sindério. Sabe por quê? Porque tinha uma multidão de pessoas. E eles não trouxeram com violência, com medo da multidão. Que
que se não tivesse a multidão, ele ia trazer chutando, espancando. Mas como tinha uma multidão de pessoas ali, eles ficaram com medo de o povo partir para cima deles. Porque o povo sabia que os filhos servos estavam fazendo uma boa obra, que os sinais eram visíveis, o poder era visível. Eles estavam acreditando na pregação e nos sinais. Então até os próprios estavam acreditando. Mas devido ao sistema, eles tinham que obedecer a quem? Ao sistema daquela época. O sistema dos fariseus e dos sacerdotes. Obrigado, Júnior. Aí trouxeram os apóstolos lá. E agora se reuniram para saber se ia matar os apóstolos ou se ia deixar só preso. O que era que ia fazer? Porque a intenção deles agora era matar. Assim como mataram quem? Jesus. Vocês estão compreendendo a palavra de Deus? Estão compreendendo? Sério? Sério mesmo? Eles queriam agora matar quem? Os apóstolos. E eles se reuniram ali para fazer juízo, tudo combinado para matar os apóstolos. Só que no meio deles tinha um homem que temia, era fariseu, mas ele creu no que Jesus pregava, e ele creu nos sinais que os apóstolos estavam operando, porque os apóstolos eram pessoas sem estudos, eram pessoas analfabetas, pessoas sem conhecimento da ciência humana. O que ele sabia era o que Jesus ensinou para eles. O que ele sabia era o que o Espírito Santo estava falando com eles. Humanamente eles não tinham estudos. E eles disseram: esses homens não têm estudo. Com a palavra nossa, são todos tabaréu. Então eles disseram assim: isso que eles operam não é deles, é de Jesus, é de Deus. Estavam como sem estudo. Só que no meio deles levantou-se um homem chamado Gamaliel. Diga Gamaliel. Sacerdote, fariseu, mas creu em Jesus. Ele disse: não mate esses homens, para com isso, não mate esses homens. Levantou-se um homem chamado Teudas, e este homem levantou 400 pessoas com ele, palavra que eu li. Levantou a multidão com ele e se levantaram contra o nosso sistema dos fariseus. Se levantaram contra o nosso sistema da lei de Moisés. Só que passou-se um tempo e Teudas morreu. E os que serviam a ele desapareceu, acabou. Passou-se um tempo, se levantou Judas, o Galileu. E uma multidão seguiu ele também, e ele se levantou contra nós. Só que Judas foi queimado na fogueira, esse Judas aí. Foi queimado aonde? E os que serviam a ele também desapareceu. Mas chegou esse Jesus pregando o evangelho e operando maravilhas. Esse Jesus morreu, ressuscitou. Mas os que seguiam a ele continuam operando os mesmos milagres que ele operou. Esse Jesus que morreu, seus discípulos agora continuam fazendo tudo que ele fazia, tudo que ele ensinou, tudo que ele mandou. Então não mate esses homens, porque se vocês matarem ele, vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. Mas porém, se esses sinais que ele faz, opera, não é de Deus, vai fazer que nem os outros, Teudas e Judas, vai se acabar e os discípulos vão desaparecer. Mas até o dia de hoje, esse evangelho de Jesus é pregado. Até o dia de hoje, os sinais de Jesus são operados, porque não é falso, porque não é mentira, porque é a verdade que permanece para sempre. E aqueles que se tornam filhos servos do Senhor alcançarão a herança, alcançarão a promessa. E ouviram Gamaliel e não mataram quem? Os apóstolos. E até o dia de hoje, esse mesmo evangelho continua sendo pregado, não por todos, mas pelos pequeninos. Até o dia de hoje, os sinais estão sendo demonstrados, o poder está sendo demonstrado. E a Bíblia, como eu comecei falando, e os apóstolos saíram dali o quê? Alegres, porque ia ser o quê? Morto pelo nome de quem?
E eles saíram o quê? Alegres, porque estavam sofrendo julgamento pelo nome de quem? E nós não estamos sofrendo nada pelo nome de Jesus. Comparado a eles, nada. Perseguiçõezinhas, falatórios, coisas mínimas. E não estamos o quê? Suportando, irmão. Que filho servo está sendo eu, está sendo você? Que filho servo está sendo nós? Que não estamos suportando nenhuma afronta, estamos enchendo o nosso coração e ficando com ira, ficando com raiva. Que filhos servos somos nós, que ficamos com inveja uns dos outros? Que filhos servos somos nós, que não sofremos pelo nome do Senhor? Vamos pregar o nome de Jesus, vamos pregar a palavra de Deus, vamos anunciar Jesus, vamos nos levantar, geração, vamos nos levantar, filhos servos, vamos nos levantar, eu e você, nós, vamos nos levantar para fazer a vontade do Pai, vamos nos levantar para cumprir a herança que Ele deixou para nós, vamos desfrutar da herança que Ele deixou para nós, vamos espalhar a herança que Ele deixou conosco, vamos impactar com o poder curador que Ele deixou conosco, vamos divulgar, vamos nos deixar ser levados pelo Seu Espírito Santo, ser guiados, conduzidos, vamos realmente sermos filhos servos. Amados, duas palavras, duas letras, F e E. Nós temos que ter fé para curar e temos que ter fé para ser curado. Temos que ter fé para curar e temos que ter fé para sermos curados. Hoje eu não estou enfermo, mas se eu tivesse enfermo, eu tinha que ter fé para ser. Se eu orei a mim, se eu profetizei em mim, se eu botei de joelho para ser curado e ainda não fui curado, eu tenho que ter fé para chegar até o diácono, o obreiro júnior, meu irmão, bota a mão aqui, expulsa essa doença da minha vida, eu tenho fé, tu tem fé também, ora por mim, que eu vou ser curado em nome de Jesus. Tenho que ter fé para ser curado, e ele tem que ter fé para fazer a oração para mim, me curar. Se você está enfermo aqui hoje, tenha fé para ser curado, porque nós estamos com fé para te curar no nome de quem? O nome de Jesus foi proibido de se fazer o quê? De ser anunciado naquela época, e vão querer também nos proibir de anunciar o nome de Jesus, de anunciar que Jesus cura, porque o sistema hoje quer que nós pensemos que só o remédio cura, que só os médicos curam. O sistema não quer deixar as pessoas compreender que o nome de Jesus também cura. Mas é necessário que tenha fé para ser curada. E nós também temos fé para curar. Se alguém chegar a você com fé, irmão, ora por mim para ser curada. Tenha fé e ora para aquela pessoa para ela ser curada. Tenha fé, esteja a mãe, profetiza, seja curada em nome de Jesus. Duas letras, fé, F e E. Use a fé, porque o Senhor já deixou a promessa. O Senhor já deixou a herança. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo ali no princípio. Só que a Bíblia fala que depois desses acontecimentos todos, da perseguição, os apóstolos foram fazer o quê? Orar. No Atos capítulo 4, versículo, não precisa vocês abrir não. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estava reunidos, e todos foram cheios do Espírito, e anunciava corajosamente a palavra. Ou seja, eles foram cheios em Pentecostes, e depois que operaram maravilhas, se reuniram novamente, começaram a orar, e foram cheios o quê? De novo. Então a Bíblia diz que não é só uma vez que se enche do Espírito Santo. Aí já está uma segunda vez que eles se encheram do Espírito Santo. E depois disso começaram a pregar a palavra o quê? Corajosa. Então, nós estamos nos reunindo aonde? Aonde? No templo. Nos enchendo de quê? Do Espírito Santo. Para nós o quê? Sair corajosamente anunciando o quê? Jesus. 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 Então, você veio aqui hoje, então você vai sair daqui cheio. Mas amanhã onde tu estiver, fala de Jesus.
Onde tu estiver, determina a cura de alguém. Você está cheio aqui hoje. Se você for filho servo, você está aqui cheio. Olha o momento de concentração que nós fizemos aqui. Fomos até o céu em pensamento. Olha aí, nos enchemos aqui hoje. Só se você estiver desapercebido. Mas já nos enchemos aqui hoje. Os louvores, a palavra. Enquanto Pedro pregava, Cornélio e os seus parentes, seus amigos foram cheios de quê? Enquanto eu estou pregando aqui, tem pessoa que está sendo cheia do Espírito Santo. Se estiver ligado, se estiver conectado, está se enchendo, a palavra está entrando, ela está gostando da palavra, está se enchendo, está vindo pensamento na mente dela de fazer isso ou aquilo, de operar isso ou aquilo, coisas que ela não fez, não, eu vou fazer agora, está se enchendo. Mas tem outros que estão assim, não, eu quero ir para casa, eu estou com sono, deixa eu dormir. Não está se enchendo de nada. Então esse não está sendo filho, não está sendo filho servo. Em detalhe nós vemos que está. Então se você está assim, irmão, muda a chave, vira a chave, se torne filho servo. Você que ainda não creu em Jesus para a salvação, você que ainda não fez a confissão para a salvação, como você vai herdar a vida eterna, se só Jesus pode dar? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, como você vai alcançar a vida eterna, se você não está sendo filho obediente? O filho obediente não se afasta do pai. O filho obediente não desobedece a palavra do pai. O filho servo não desobedece o pai. Mas o filho que não é servo desobedece. E o filho que não é servo não vai alcançar a vida eterna. Mas o filho que é servo vai alcançar. Se torne filho servo. Você que ainda não confessou Jesus, não por força ou violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, o confesse diante da igreja e dos anjos do Senhor, e se torne um filho servo. Se torne um filho servo do Senhor. É sua oportunidade, irmãos. Eu tinha medo de me tornar um filho servo. Eu tinha medo de me tornar um cristão, de confessar Jesus. Meu coração palpitava. Toda vez que um pastor fazia o apelo, eu tinha vontade, mas não tinha força para ir. Tinha pensamentos me condenando. Você já sabe já, né? A minha mãe, ela é de outra religião. Ela faz reza. E se eu aceitar, ela vai brigar comigo quando chegar em casa. Aí eu pensei aqui, o pregador falou lá. Eu pensei aí sentado aí na cadeira dessa. E o pregador falou cá: não tenha medo da tua mãe. Quando chegar em casa, Deus já preparou tudo. Pode levantar a mão. O pregador revelou, Deus falou, o Espírito Santo falou através dele. Lá do Faiado. Numa igreja lá do Faiado. Eu digo: eita, Deus está me chamando. Deus quer usar tuas mãos para curar. Deus quer usar tuas mãos para curar. A promessa veio. Quem estava pensando com medo da mãe, da reza em casa? Quem foi? Eu. Não tinha outra pessoa ali, não foi eu. Tudo que eu pensei, o Espírito Santo usou a boca do pregador. Não tenha medo, o Senhor já preparou sua mãe. Aceite. E o coração palpitando: vai, aceita. E o diabo não deixava minha mão subir, não. O diabo segurou a minha mão, não deixou subir. O coração queria, rapaz. Eu tinha medo. E aí passou um tempo, chegou uma hora que eu não esperei o pregador fazer apelo. Eu falei: eu quero é Jesus. Ô, pastor, ora por mim que eu quero ser crente, pastor. O pastor ficou assustado. E hoje eu estou aqui. Ninguém me forçou a mudar. Ninguém me forçou a parar de beber. Ninguém me forçou a parar de eu fazer o que eu fazia. Automaticamente o Espírito Santo foi me tocando e eu fui parando. Peguei o ciúme indecente que eu tinha, quebrei tudo, joguei no pasto abaixo, a rebanceira abaixo. Bebia cerveja. Tinha cerveja em casa. Eu digo: não bebo mais. Senti de Deus, não bebo mais. Rapaz, mas me via vontade de beber. Eu dizia: eu não bebo. Eu sou o Senhor mais forte, eu sou crente agora, eu não vou beber mais não. Crente não bebe não. Eu não vou beber mais não. A vontade vinha, mas eu resisti até o dia que a vontade desapareceu.
Poucos dias depois, quando eu passava em uma porta de um bar assim, que eu sentia o cheiro da cerveja, eu só sentia cheiro de mijo de cavalo. Dá vontade de vomitar, até hoje é assim. E o Espírito Santo foi me libertando. É pecado você usar bermuda? Eu acho que não. Mas eu perdi a vontade de usar bermuda. Eu tinha bermuda da Marralo, que é a marca que muitas vezes nós usava, Marralo, Marisia, Smolder. Eu tinha essas bermudas. E eu senti, não use mais bermuda. Eu digo, Jesus, e agora? Eu digo, eu vou obedecer. Não foi o pastor que mandou, não. Não foi o obreiro, não foi o meu irmão de cadeira. Foi eu sentindo dentro de mim o confronto. Para com isso. E eu ia obedecer. Parei de usar bermuda, só uso calça. Cheguei a semana no lugar. Aí tenho que fazer um negócio na minha vida. Aí tem que fazer um documento, alguma coisa. Aí eu cheguei no lugar, a mulher disse assim, ó, tem que ir de calça. Eu digo, pra mim é um prazer, eu não uso bermuda mesmo. Ela pocou na risada. Deu risada. Mas, amado, que nem eu falei, eu estava com medo. Mas era o inimigo influenciando a minha mente para eu não aceitar a salvação, irmão. Depois que eu aceitei a salvação, eu cheguei em casa, minha mãe não disse nada, ninguém disse nada. Eu comecei a pregar de Jesus para elas. Eu fiquei até melhor. Eu não dizia que amava minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Eu não abraçava. Hoje eu chamo minha mãe de minha nega preta, minha linda. Oh, cabelo duro, abençoado. Beijo, 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 cheiro, cheiro. E minha mãe hoje ainda não confessou Jesus. Mas minha mãe, na boca dela, sai Jesus toda hora. Ela profetiza Jesus toda hora. Ela confessa Jesus toda hora. Ela fala de Jesus toda hora. Tudo que ela vai fazer, ela aprendeu a falar de Jesus. Agora bota Jesus na frente de tudo. Deus está trabalhando. Nunca me disse nada contra a igreja. Nunca me disse nada contra a minha fé. Eu chego lá, a gente começa a conversar, eu começo a falar de Jesus para ela. Eu começo a falar coisa até da religião dela, que ela frequenta. Ela me ouve tudo, não me diz nada negativo. Oro por ela, ela aceita a oração e quer a oração. Então Deus trabalha. A gente tem um medo besta, irmão, é um inimigo, irmão. Nós temos que se soltar para Deus. É Deus, você sabe que é Deus. Não tem outro Deus, não tem outro Salvador. E aí, para finalizar, irmão, chegando no horário já. E aí o Espírito Santo, aí eu vi os obreiros trabalhando lá na igreja lá. Eu digo, eu quero ser obreiro. Aí a conversa chegou no ouvido da mulher do pastor. Aí ela disse, estou sabendo que o senhor quer ser obreiro. Eu digo, eu quero. O senhor não tem medo de demônio, não? Eu digo, eu não tenho não, porque lá muitos demônios manifestavam, os obreiros oravam, mas expulsavam os demônios. Eu não. Aí ela disse assim, a partir de hoje, você vai vir com uma calça social preta, sapato social e uma camisa branca de manga. Eu disse, sim. Fui lá correndo, comprei essa roupa. Irmãos, cheguei em casa, eu morava com minha mãe. Botei essa calça social, me apertei, botei essa camisa, porque parecia um Nicozinho, todo apertadinho. Ó, todo apertadinho, parecia um Nicozinho. Aí, mosquito também. Aí eu disse, agora eu vou para a igreja. Meu irmão, quando eu botei o pé na porta, me veio uma timidez, me veio uma vergonha. Eu nunca vesti uma roupa dessa. E agora, para eu descer daqui do alto até lá embaixo no centro da igreja, o diabo começou a influenciar. E agora, vamos rir de tu. Vamos rir de tu. E tu não vai não. Primeira vez, irmão, todo apertadinho no meio. Aí eu disse, oxe, eu vou descer, não estou nem aí. Pode rir. Aí passava uma pessoa, olhava para o meu lado, o diabo dizia, ó, já está fazendo um pouco de você. Eu dizia, mas eu vou assim mesmo. E eu fui, irmão, quebrei esse tabu de casa até a igreja com essa roupa. Foi difícil, irmão. Guerriei. Mas eu fui, deu tudo certo. Irmão, comecei a trabalhar na obra. Deus começou pela misericórdia a usar o vaso também lá, com sabedoria. Eu ficava olhando para os obreiros que era mais experiente lá. E eu ficava imitando eles lá. Eu quero ser que nem aquele obreiro, vou fazer que nem ele. E ia. E passa o tempo. E o pastor disse assim, Wellington, domingo eu vou lhe consagrar obreiro, porque eu era candidato, lá era assim. E a alegria veio no meu coração, minha irmã. Quando foi sábado de noite, trocaram o pastor. Trocaram o pastor sábado à noite, queria me consagrar no domingo. Entrou outro pastor e o trabalho é diferente. O pastor que ia me consagrar, assim, o Espírito Santo falou com ele. Só que o outro pastor chegou, não conhecia ninguém. Ele não deu tempo de passar a informação, foi logo para São Paulo, para longe.
Aí eu fiquei ali, irmão, Senhor, eu estou para te servir, independente de alguma coisa. Peguei mais 9,5 ali. Depois de 9 meses, desceu o óleo, eu fui consagrado obreiro. Graças a Deus, até hoje estou na fé. Entrei na casa de oração, Deus vai me consagrar diácono. Eu entrei na casa de oração e disse bem assim: eu não quero ser consagrado a nada, eu quero só servir. Eu quero só servir. Só servir. Eu estou aqui, Hamilton, eu só quero só servir, só ajudar, só cooperar. O Espírito Santo me usou. Eu era obreira, foi passo a passo. Me consagrou a diácono. Eu digo: Jesus, estou aqui, estou para servir. Filho do servo. Aí pouca hora, presbítero. Eu desejava ser, só desejei mesmo ser obreiro. As outras coisas não tive essa sede, mas Deus mandou e eu fui aceitando, receitando. Hoje eu estou aqui, na graça do Pai. Então não corra da herança que Deus tem para você. Não fuja do chamado que Deus tem para você. Não chuva da salvação que Deus tem preparado para você. Não fuja dos planos de Deus na tua vida. Não deixa a tua vontade permanecer não. Porque a minha vontade, eu não estaria aqui hoje. A minha vontade, eu não estaria aqui pregando hoje. Mas eu fui deixando a vontade de quem? De Deus ir me dominando e me conduzindo. Eu fui resistindo à minha vontade. Não faz isso, não usa essa roupa. Eu fui resistindo, irmão. Eu estou aqui. Então, irmão, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Você que já é cristão, para se tornar filho, servo, e operar na herança de quem? Do Senhor. Você que ainda não é cristão, para vir ser, para herdar a vida eterna e se tornar um filho, servo. Vamos ser obedientes ao nosso Deus. Vamos ser obedientes aos nossos líderes. Vamos ser obedientes aos nossos irmãos, aos nossos próximos. Nós agradamos a quem? A Deus. Tem alguém enfermo em nosso meio aqui hoje? Tem alguém sentindo dores? Tem alguém aqui com fé para ser curado de uma doença? Tem alguém aqui com fé para ser ainda mais cheio do Espírito Santo? Eu vou orar, irmão. Se você tiver fé para ser curado, eu vou orar por você agora, você vai ser curado. Tem alguém que precisa de libertação? Tem fé para receber libertação hoje? Tenho fé para orar e você ser liberto hoje. Mas eu só vou orar se você quiser. Se você pedir ajuda. Que nem o homem pediu ajuda, o homem pediu uma esmola. Pedro deu a cura para ele. Você quer ajuda para ser curado de uma dor aí agora? Está sentindo dor aí agora? Está enfermo aí agora? Ninguém está enfermo não? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém está sentindo dores aí agora não? Caroços, nódulos, cisto, dor no osso, dor de cabeça. Amém. Glória a Deus. Então, para finalizar, apóstolo, com essa palavra, eu me lembro dessa igreja. Essa igreja, quando ela foi fundada, disseram assim: não passa de meses, não passa de anos. A igreja no último 28, foi 27 de julho, fez 4 anos. É como Gamaliel falou: se essa obra é de Deus, não se levante contra ela, porque senão você vai estar lutando contra quem? Contra Deus. Mas se ela não é de Deus, logo logo ela o quê? Acaba. Logo logo as portas o quê? Se fecham. Mas já tem 4 anos. E 4 anos, 1 mês e mais ou menos 5 dias que essa obra está com a porta aberta. E o que tem acontecido aqui nessa obra é o quê? É o quê? A herança de quem? De Deus. É aquilo que Jesus o quê? Pregou e operava. Milagres, maravilhas, sinais. Então, o que acontece aqui está testificando que essa obra é de quem? É de Hamilton Lima? É de Wellington? É sua? É de quem? Diga aí. A igreja casa de oração. A igreja casa de oração é uma obra de Deus. Oh, glória. Bem forte para Jesus. Finalizar, eu quero fazer uma oração universal por todos. Amém? Você vai tomar posse? Para finalizar, eu vou passar para o apóstolo. Vou fazer uma oração universal. Eu queria orar por cura, mas graças a Deus não tem ninguém doente. Por libertação. Você pedir que a libertação venha aqui, que eu vou pôr a mão e vou orar.
Mas se não, e aqui você é liberto. Fica de pé toda a igreja. Fecha, ergue as mãos para Deus. Ergue as mãos para Deus. Feche os olhos. Senhor, foi pregado uma palavra nessa noite, Pai. Que a herança de Jesus, Pai, o testemunho de Jesus, Pai, continua. O ministério de Jesus continua, Pai. A palavra de Jesus continua, Senhor. Os milagres, sinais e maravilhas de Jesus continua, Pai. Hoje, através de nossas vidas, o Espírito Santo que habita em nós hoje, que habita nos filhos servos hoje, está operando os sinais, está operando as maravilhas. Então, Senhor, enquanto eu oro, opera. Enquanto eu oro, cura. Enquanto eu oro, liberta, Senhor. Enquanto eu oro, meu Pai, vai que o mal caia por terra agora na vida deles, Senhor. Enquanto eu oro, meu Deus, que sejam curados, meu Pai. Que o câncer morra, Pai. Que a AIDS desapareça, Pai. Dos que estão aqui, dos que estão nos assistindo nas redes sociais. Enquanto eu oro, meu Deus, liberta de prisões. Liberta de enfermidades, meu Pai. Liberta, meu Deus, em nome de Jesus. De cachaça, de drogas, de vício. Enquanto eu oro, o Espírito Santo opera maravilha no meio do povo. Em nome de Jesus. Você que se encontra nas redes sociais, você que se encontra aqui, sejam curados aí agora, vai. Receba a tua cura agora. Receba o teu milagre agora. Seja sarado pelo poder de Deus. No nome de Jesus. Mudo, venha falar. Volte a falar agora. Surdo, venha ouvir. Coxo, venha andar. Cego, volte a enxergar. Abra os seus olhos agora, cego. Abre-te a boca agora, mudo, e fala. Surdo, passe a ouvir agora, em nome de Jesus. Espíritos malignos, demônios, espírito de enfermidade, espírito de vício, em retirada dele agora, em retirada dela agora, aonde estiver, todos os demônios, em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Espírito Santo, enche os teus filhos, enche as tuas filhas, para que possamos pregar corajosamente a tua palavra, para que possamos fazer corajosamente o teu ide, Senhor, com as mãos erguidas para os céus. Espírito Santo, consagre essas mãos, consagre essas mãos com unção de cura, consagre essas mãos com unção de libertação, em nome de Jesus. Coloque uma das mãos na cabeça, uma das mãos na cabeça, uma só. A outra coloque no local de enfermidades, coloque no local de dores. Se é coluna, coluna. Se é dor de dente, no dente. Se é dor nos ossos. Se tem caroço, no caroço. Se tem nódulo, nos nódulos. Se tem cisto, nos cistos. Em nome de Jesus. E agora, porque nas duas letras, fé é fé. No nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja livre agora. Espírito Santo, quando tirar as mãos sobre si, todo mal já cairá por terra, Pai. Todas as dores cairão por terra, Pai. Toda enfermidade será sarada. Em nome de Jesus. Opera, Senhor. Opera, Senhor, com o teu poder. Opera, Espírito Santo, com fogo sobre eles. Opera com fogo sobre eles. E as dores vão sumindo agora. As dores vão desaparecendo agora. As enfermidades vão caindo por terra agora. Em nome de Jesus. A cegueira vai caindo por terra agora. A maldição vai caindo por terra agora. Em nome de Jesus. Todo mal cai por terra agora. Diga assim comigo, profetiza comigo. Em nome de Jesus. Toda enfermidade
enfermidade, todo mal sobre o meu corpo, sobre a minha vida, agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, sai do meu corpo, sai da minha saúde, sai da minha vida, em nome de Jesus. 1, 2, 3, tira as mãos e diga: só, sai, passa a mão no corpo inteiro e diga: sai, 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 e sai. Diga: não volte nunca mais. Bem forte para Jesus. Você na rede social, procure as dores, procure as enfermidades. Você na igreja também, procure as dores e enfermidades. Faça exames. Se crês, está curado em nome de Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade.